Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com cada um de vocês. Amém? Meus irmãos, é um prazer muito grande estar aqui, né? Espero que esteja tudo tranquilo com vocês. Mando abraços calorosos da nossa congregação lá de Abaeté. Né? E eu sempre gosto de falar, né, que a minha casa está de portas abertas. Aí, quem quiser aparecer lá, dar um oi. Esses dias para trás teve uns irmãozinhos que foram lá em casa, né? Foi muito bom. Então, minhas portas estão abertas, viu, irmãos? Para quem quiser ir lá, conhecer um pouquinho o trabalho da nossa igreja lá em Abaeté. A igreja tem crescido, tem sido um trabalho aí, embora difícil, muito prazeroso também. Né? Então, é uma igreja muito amável, uma igreja também que tem relacionamentos muito bons com vocês. A gente tem aqui um estudo que eu preparei. O presbítero Anderson vai entregar para quem quiser. Acho que tem que levantar a mão. Tá, ele vai passando e vai entregando, tá bom? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é talvez aquele que a gente tem mais informação, né? Na Bíblia eu falei assim, nossa, isso aqui foi difícil de resumir. Mas vamos abrir lá em Filipenses, capítulo 3, para a gente começar a nossa meditação nessa manhã, nosso aprendizado. Beleza. Todos acharam? Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 4. Vamos ouvir com fé e esperança essa palavra do Senhor, que nos diz assim: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus quanto à lei. Eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça de Deus, que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, ó Pai, porque nós temos aqui essas palavras maravilhosas do apóstolo Paulo. Que essas palavras possam servir de base essa manhã, para que a gente possa ser instruído, corrigido e principalmente ser levado a querer reconhecer e se conectar com Cristo, ó Pai. Conectar com Cristo dos nossos sofrimentos, das nossas dores, no discipulado com Ele, para que assim nós possamos também encontrar e alcançar essa ressurreição dentre os mortos. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo é talvez o apóstolo que a gente tenha mais contato, pelo motivo óbvio de que ele escreveu 13 cartas, 13 livros aí do Novo Testamento. Então, acaba que a gente tem mais contato com a obra dele. O livro de Atos também é um livro que conta, mais da metade do livro é contando a história do apóstolo Paulo, né? Então, acaba sendo alguém que a gente tem muitas informações e a gente vai tentar discutir e resumir um pouco essas informações aqui nessa manhã. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção é sobre a criação de Paulo, o chamado dele e o preparo, né? Na antiguidade a gente não tem muita precisão com relação às datas, então eu decidi não mencioná-las aqui, nem as possíveis datas, para poder ficar mais fácil da gente se organizar. Mas Paulo nasceu na cidade de Tarso, por isso que ele é chamado aí comumente de Paulo de Tarso. Por quê? Porque é a cidade que ele nascia, né? Naquela época era comum
esse tratamento, né? As cidades não eram tão grandes, então era comum você chamar alguém pela cidade que ele nasceu. Né? Tipo Jesus de Nazaré, a gente costuma falar, né? Então, essas são uma informação importante, que fica ali na região da Cilícia, que é ali onde hoje é sul da Turquia, mais ou menos. Paulo foi criado em um lar que cultivava ali princípios judaicos rígidos. Ele era de uma família judaica, e uma família judaica que incentivou a educação judaica dele. Tanto é que Paulo vai nos dizer lá em Atos 22:3, que ele foi aluno de Gamaliel, que era um grande professor judeu ali, de uma das escolas mais famosas de pensamento judaico da época, que é a escola de Hillel. Então ele era um grande professor, era um grande fariseu, um homem que vivia ali e que tinha ali um profundo zelo pela lei. Um fariseu, a gente vê no Novo Testamento, é alguém que tem um profundo conhecimento, tem uma profunda proximidade com os conhecimentos judaicos, com a lei do Antigo Testamento, com o Pentateuco, e que tinha um zelo muito profundo pela guarda dessas leis. Tentava seguir aquilo ali à risca. Então, Paulo era essa pessoa, era esse homem. Além disso, Paulo também era um homem que tinha uma cultura bem helenizada. O que é isso? O Império Grego dominou ali aquela região da Turquia, então era um mundo de fala grega, era um mundo em que os princípios e os valores gregos estavam muito influentes. Como os Estados Unidos hoje influencia muito a cultura, naquela época a Grécia e Roma eram os vetores culturais, principalmente a Grécia, embora ali fosse Império Romano, eram os valores gregos que estavam vingando ali. Então a gente vê que Paulo ele é também um homem que tinha uma cultura muito rica. A gente vê lá em Atos, a gente vê em algumas cartas dele citando filósofos gregos. Então ele era um erudito na sua plenitude, vamos dizer assim, da época também. E ele mesmo era um cidadão romano. A gente vê que ser cidadão romano no Império Romano era algo de grande prestígio. Em Atos, quando ele vai ser julgado, ele tem o direito de pedir para ser julgado por César. E ele vai usar esse direito. Por quê? Porque ele era um cidadão romano. Pessoas do Império Romano que não eram cidadãos romanos eram cidadãos de segunda classe. Então ele era um cidadão aí de primeira classe. E isso também é importante para a gente entender um pouco essa formação de Paulo. Porque Paulo é esse homem de três mundos. Esse homem que é profundamente judaico, mas que tem uma erudição helênica muito grande, que tem um conhecimento da cultura grega muito grande, mas que também tem essa autonomia romana, é um cidadão romano. E isso forma Paulo. Isso que faz, então, uma pessoa tão impressionante, de uma cultura tão impressionante, cujas cartas conseguiram sobreviver até os dias de hoje, na palavra de Deus. Obviamente que a inspiração de Deus e o cuidado de Deus de preservar a palavra também são importantes. Mas é um cara que teve essa influência muito também por essa formação que ele teve. Então, ele é uma pessoa, assim, bastante interessante. E essa formação dele como fariseu foi importante para o zelo dele. Ele é um homem zeloso. A gente começa a tomar contato com Paulo no Novo Testamento no episódio da morte de Estevão. Então, se os irmãos lembram bem, Estevão era um diácono da igreja primitiva. E ele era um diácono que se destacou na feitura de boas obras e na pregação do evangelho. A tal momento, então, que os judeus, em determinado momento, prenderam Estevão por blasfêmia, por afirmar categoricamente que Jesus era Deus, por afirmar categoricamente quem era o Cristo. Então, Estevão ele faz ali uma pregação apaixonada. Está ali registrado no capítulo 7 de Atos. Uma das pregações mais interessantes aí do Novo Testamento. E, no final, os homens do Sinédrio decidem apedrejar Estevão. Decidem, você realmente é um herege que está no meio de nós, e então você precisa morrer. Então, a primeira vez que a gente entra em contato com Paulo é nessa narrativa, lá em Atos capítulo 7, a partir do versículo 58. É-nos contado que Paulo estava ali diante dos homens, e o versículo diz assim, eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele, e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Ou seja,
Saulo estava ali com eles, naquela região ali, vendo a pregação e vendo o testemunho de Estevão, e provavelmente Saulo então participou desse apedrejamento, porque o texto continua. Enquanto apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor, Jesus recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. E Saulo consentia na morte de Estevão. Então a gente tem esse primeiro contato com Paulo aqui, essa narrativa sobre Estevão. E a gente começa a entender que Paulo era esse homem até um pouco cruel, zeloso por Deus, zeloso pela verdade de Deus, e acreditava realmente que a igreja era um problema. Acreditava realmente que Jesus Cristo era um falso Messias. Ele acreditava nisso de verdade. Por isso que o zelo dele era tão grande, a ponto então de matar. E essa perseguição a Estevão, ela desencadeou aí no livro de Atos a primeira grande perseguição da igreja. Aí a igreja então começou a se dissipar, começou a se espalhar pelo mundo. E foi ali para uma região chamada Damasco, cidade ali de Damasco, uma cidade importante ali onde hoje é a Síria, mais ou menos. E Paulo então decide, ele vai conversar com o sumo sacerdote, e ele decide então levar algumas cartas para poder perseguir a igreja lá em Damasco, porque era uma cidade grande, era uma cidade influente, e a igreja crescendo ali, ela ia começar a se disseminar em outros polos do império. E então, Paulo consegue essa autorização e ele vai para a estrada de Damasco. E aí que é a história maravilhosa da conversão de Saulo, né, de Paulo. É a história maravilhosa que muitos de nós conhecemos. Paulo estava ali na estrada, e ali então, ele vê um clarão, ele cai ao chão. Alguns pessoas vão dizer que ele cai do cavalo, né? A Bíblia não menciona cavalo, mas é uma probabilidade razoável ele estar a cavalo. Então ele cai ao chão, e ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa é a imagem que ele ouve, essa é a imagem que ele não vê nada, né? E ele ouve e ele pergunta: quem és? E aí ele fala: eu sou o Cristo ressuscitado. Então, Saulo, ele encontra ali com Jesus, o Jesus ressurreto. Ele aparece a Paulo e conversa com Paulo. E chama Paulo agora para parar de perseguir os cristãos, a ter uma mudança de vida e agora se entregar a essa mensagem do Evangelho. Então, Saulo, ele é conduzido ali por Deus a encontrar um homem chamado Ananias, que a princípio não quer ter contato com Paulo, né, porque a fama não era boa entre os cristãos, né? Estava matando cristão a roda, então a fama dele não era das melhores. Mas aí Deus fala para Ananias: não, esse homem tem um projeto para ele. Ele vai pregar o Evangelho para os gentios. É por isso que Paulo é chamado de o apóstolo dos gentios, né? Porque ele é comissionado a pregar aos gentios. Então ele encontra, ele se converte, e aí, já quando ele se converte, Paulo, ele começa a pregar ali em Damasco. Ele faz uma pregação apaixonada na sinagoga, e isso traz problema para ele. Paulo já converte, os cristãos não aceitam muito bem, porque esse cara estava nos perseguindo outro dia. Quem garante que ele não está sendo um infiltrado aqui que diz que converteu para poder, sei lá, entrar por dentro, tipo um espião, né? Então, as pessoas tinham medo. E os judeus, vendo que ele era um vira-casaca, também não estavam muito felizes. E a confusão era tão grande que Paulo ele sai debaixo de um cestinho. Ele é colocado dentro de um cestinho e foge. E aí a história começa a ficar um pouco confusa. Por quê? Porque a partir desse momento, Paulo ele vai desaparecer por 13 anos. Né? E aí Lucas vai dizer que ele vai para Jerusalém. Mas Paulo, lá em Gálatas, ele conta outra história. Lá em Gálatas, capítulo 1, ele diz o seguinte: mas quando Deus me separou, antes de eu nascer, me chamou pela sua graça. Achou por bem revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ou seja, então tem essa discrepância aí entre Atos e a carta de Gálatas. Então, a gente fica com Gálatas porque é o próprio Paulo escrevendo, né? Ele sabe melhor da vida dele, eu acho, do que Lucas.
Mas é muito interessante a gente ver essa noção, né? Ele vai para a Arábia e ele fica ali cerca de 3 anos. Isso é um detalhe muito interessante, porque a Arábia é uma coisa que inclui muita coisa naquela época. Era uma região que incluía muita coisa, inclusive a península do Sinai, onde fica o Monte Sinai. E aí alguns estudiosos vão argumentar que Paulo provavelmente foi para o Monte Sinai. E a justificativa é bem interessante, porque no Monte Sinai a gente teve alguns acontecimentos muito importantes da história do povo de Deus. Foi no Sinai que Deus entregou os 10 mandamentos. Deus teve ali um primeiro encontro com o povo dele. Certo? E aí, então, ali no Sinai, ele entrega a lei. É no Sinai também que Elias é confortado. Quando Elias ele derrota os profetas de Baal, aí Jezabel vai atrás de Elias e fala: eu vou matar esse homem onde quer que ele esteja. Aí Elias foge, né? E fica meio depressivo e foge. Para onde ele vai? Ele vai ali para o Sinai. Então, o Sinai é sempre um lugar onde Deus entregava algum tipo de revelação, onde Deus fazia alguma renovação da aliança. Imagina então Paulo, ele tendo essa percepção de que Deus fez grandes coisas em Jesus, Deus fez grandes coisas em Cristo, ele agora perseguia essa igreja, mas ele como um judeu, entende agora que realmente esse Cristo era o profeta, era o Messias, era aquele que foi prometido, e que Deus estava fazendo grandes coisas por meio dessa nova mensagem que Cristo havia anunciado. Então Paulo ele vai para onde? Para onde ele vai para renovar essa aliança? Para o Sinai. Então isso faz muito sentido. A gente tem essa ideia aí, principalmente quando ele fala que recebeu esse evangelho do próprio Cristo. A gente não sabe muito bem, mas a gente afirma que provavelmente Paulo esteve esse tempo em Damasco, no Sinai, aprendendo do próprio Cristo. O próprio Cristo ressurreto, estando com ele, ensinando. Porque essa é a argumentação dele, assim como os outros discípulos estiveram com Jesus durante 3 anos, Paulo também esteve. Por isso que ele fala que ele é tão apóstolo quanto os outros. Embora ele sempre fale: eu sou o apóstolo menor, eu sou um apóstolo fora do tempo. Mas ele também foi um apóstolo, ele também esteve com Cristo. Então a gente tem aqui o preparo de Paulo. E Paulo também mostra essa coisa do preparo, porque embora Paulo tenha pregado ali logo quando converteu, e a coisa não deu muito certo, é como se Paulo tivesse dito: eu preciso agora de um tempo para aprender. Então ele vai ali para Jerusalém, ele vai ali para a Arábia, aprende com Cristo, depois vai para Jerusalém, aprende um pouquinho com Pedro, depois ele volta para Damasco e fica 10 anos sem a gente saber de notícia de Paulo. Quando a gente lê o livro de Atos, né, como a narrativa é bem resumida, a gente não se liga às vezes para a passagem de tempo. Embora 2 capítulos depois Paulo apareça de novo, Paulo, na verdade, ele ficou 10 anos sem aparecer. Porque a narrativa ali é resumida. A narrativa ela cobre ali grandes momentos, né? Então a gente tem Paulo desaparecendo por 13 anos, basicamente. Mostra que Paulo ele precisou de um preparo. Ele sabia que ele era chamado por Deus para uma grande obra, para a obra missionária. Ele sabia que ele era chamado por Deus para pregar aos gentios. Mas Paulo não vai de uma vez. Paulo ele espera. Paulo ele tem os momentos certos e ele entende isso. Então esse é o primeiro momento da vida de Paulo, né? Que ele tem a criação dele, ele tem esse chamado dele e agora ele também tem esse preparo, esse momento em que a gente não sabe muito bem o que ele estava fazendo, mas que provavelmente ele estava se preparando para aquilo que viria depois. E a gente às vezes pensa, às vezes Deus nos dá um chamado, às vezes Deus nos dá uma missão, a gente entende o nosso propósito, e a gente às vezes quer sair correndo para fazer. Mas a gente esquece que às vezes a gente precisa de preparo, a gente precisa de sentar um pouquinho no banco, aprender um pouco, entender que Deus nos chamou para alguma coisa. Deus me chamou para a obra missionária, Deus me chamou para o pastorado, Deus me chamou para o ministério de louvor, Deus me chamou para algum tipo de trabalho, mas Deus então também quer que a gente espere, que a gente sente, que a gente aprende, porque assim a gente vai servir melhor a Ele. Tem tempo para todas as coisas debaixo do céu, inclusive tempo para o preparo também. Isso é algo importante que essa trajetória de Paulo nos ensina. Ponto importante aqui, eu falei Saulo e Paulo, e muita gente gosta também de falar numa teologia de que Paulo mudou de nome.
Principalmente os católicos, né, que vão usar esse tipo de argumentação para falar do Papa, que tem que mudar o nome e tal. Paulo não mudou de nome. Saulo e Paulo eram o mesmo nome em línguas diferentes. Provavelmente Saulo em aramaico e Paulo no grego. Então é isso, não tem mistério. A mesma coisa de nomes tipo Rachel nos Estados Unidos e Raquel no Brasil. Embora hoje em dia tem muita Rachel no Brasil porque o pessoal gosta, né? Acha bonito. Mas é a mesma coisa, viu, gente? É o mesmo nome em línguas diferentes, porque afinal a linguagem é diferente. Então eu queria falar um pouquinho sobre as viagens missionárias de Paulo, quando Paulo então começa o ministério dele efetivamente. Tudo começa com Barnabé. Barnabé, que era um homem natural de Chipre, né, que é muito bem elogiado aqui no Novo Testamento, como um grande homem de Deus. E Barnabé, então, ele é chamado para poder pregar lá em Antioquia, para pastorear a igreja de Antioquia. E Barnabé falou assim, sozinho eu não vou pregar não. Sozinho eu não vou pastorear não. Então ele chamou alguém para ser pastor auxiliar dele. Então ele foi lá em Damasco, onde provavelmente... lá em Tarso, quer dizer, onde Paulo estava, e buscou Paulo. Ele foi lá em Tarso para buscar Paulo e levou a Antioquia. E aí o texto nos diz lá em Atos 11 que eles durante o ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinavam numerosa multidão. Em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Ou seja, ele teve um ministério relevante ali naquela cidade por um ano. Então ele foi lá pastorear a igreja de Antioquia por um ano. E esse trabalho ali ele ganhou alguma notoriedade. Primeiro porque a igreja de Antioquia era uma igreja meio diferenciada no Novo Testamento. A igreja de Antioquia, gente, era a igreja missionária daquela época. Tinha igreja em várias cidades, mas a cidade de Antioquia era diferenciada. E era uma igreja também já um pouco mais diversificada em termos étnicos. Tinham judeus, mas judeus que já tinham se misturado com outros povos, ali naquela cidade então, tinham judeus de várias etnias. A gente que era do povo de Deus, de várias etnias. E a gente tem, então, essa igreja de Antioquia como uma igreja que já anunciava aquilo que o povo de Deus ia ser. Um povo diverso, um povo de muitas línguas, tribos, raças e nações. Então, era uma igreja, então, diferenciada. Era uma cidade cosmopolita e que tinha esse interesse missionário. Então, quando Paulo chega lá, então, ele é chamado para compor essa igreja, o pastoreado ali daquela igreja. E a gente nos dito lá em Atos capítulo 13, dos versículos de 1 a 3, que durante ali uma reunião de oração, um culto daquela liderança da igreja, Deus falou para eles que eles tinham que enviar Barnabé e Paulo para uma missão. É algo muito interessante, A gente fala muito sobre atividade missionária, e aqui a gente tem algo interessante. A atividade missionária acontece quando a igreja e a liderança da igreja entende que, olha, a gente precisa enviar alguém para poder plantar uma igreja lá em Abaeté, para poder ir plantar igrejas lá no Paquistão. Percebem? Quando a igreja ora, quando a igreja se reúne e tem o direcionamento de Deus, a gente é chamado a fazer a obra missionária. Então, Paulo e Barnabé são chamados então para serem missionários e pregar aos gentios. Então eles saem aí, e aí começam essas 3 viagens missionárias de Paulo. A primeira viagem é essa que começa em Atos 13. Queria que o pessoal colocasse o mapa da primeira viagem. Não está muito bom, a imagem aqui, mas foi o que eu consegui achar. Esse aqui é um mapa que mostra a primeira viagem de Paulo. A gente vê que ele fica ali, principalmente na região da Galácia, ali da Turquia. As viagens dele se resumiram principalmente à Turquia e à Grécia, a região da Macedônia. Então Paulo ele tem essa primeira viagem. Perceba que ele começa em Antioquia e termina em Antioquia. Então ele vai esse caminho de ida e volta. Percebem? Paulo então ele tem esse caminho. Que ele vai principalmente ali para a região da Galácia. E tem muitas coisas interessantes. Eu vou resumir bem. Paulo, então, planta essas igrejas na Galácia e ele tinha um método muito claro. Ele ia, primeiro, chegava na cidade e onde ele se apresentava primeiro era na sinagoga. Por quê? Porque ele era judeu, ali tinha alguns judeus, então vamos pregar primeiro para os judeus que se tem alguém que vai entender essa mensagem de um Messias mais fácil, é quem está esperando por ele.
Concordam? Então é isso. Então vamos pregar primeiro para os judeus. E ele, então, ele começava, e aí às vezes eram bem recebidos, às vezes não, e depois ele ia começava a pregar aos gentios. E aí é muito interessante porque os gentios pareciam abraçar a mensagem do evangelho muito mais rápido. Isso é muito curioso. Então a gente tem aí várias histórias muito interessantes. É muito curioso, então, eu queria destacar nessa viagem a passagem deles por Listra, que é uma das passagens que eu acho mais curiosas aqui. Ele chega ali na cidade, e aí ele começa a fazer alguns milagres. E eles fazendo os milagres, e aí o pessoal falava uma língua e eles falavam outra, né? Eles não falavam exatamente o grego ali. Então, acabava que a comunicação era meio difícil. E o pessoal vendo Paulo e Barnabé fazendo milagres, o que eles pensaram? São os deuses vindo até nós. São os deuses vindo até nós. E aí, Paulo, eles começam a ser adorados. E Paulo, não, gente, não me adora, não. E aí, os judeus não gostaram nada daquilo. Tipo assim, esses homens vêm cá, pregam de um Messias, Jesus, que a gente nunca ouviu falar. Aí aparece para os gentios agora estão querendo adorar esses homens. Vão fazer o que com eles? Vão apedrejar. Aí eles apedrejam Paulo. E aí Paulo é apedrejado ali. Né? É o primeiro... Depois que ele foi descido ali de barquinho de Damasco, né? É a primeira perseguição dele aí, né, que a gente tem. E ele, então, é apedrejado. Não morre, se levanta e continua a pregar. Esse é Paulo. Esse é Paulo sendo apedrejado e continuando a pregar. Esse é o ministério dele ali. É o modo dele. Percebe? Então, ele vai ali para Galácia. Então, ele prega aqui o evangelho. A gente tem uma primeira geração. E aí ele volta para Antioquia. E aí começa uma confusão. Por quê? Porque tem um pessoal que vê o gentio se convertendo pela pregação de Paulo. Não, Paulo está pregando errado, vamos lá. E vai lá onde Paulo está, né, e aí começa a falar, vocês que se converteram com a pregação do Paulo, agora vocês também têm que se circuncidar. Não basta você falar que creu. Você tem que se circuncidar, você tem que parar de comer carne de porco, você tem que seguir todos os rituais da religião judaica. Então o pessoal estava caindo nessa onda. Então Paulo, ele tem esse problema com os judaizantes. Provavelmente é nesse momento, então, quando ele volta e começa a acontecer isso, que ele escreve a carta aos Gálatas, que é provavelmente a primeira carta que ele escreveu. E aí, então, acontece o concílio de Jerusalém. Vai todo mundo ali para Jerusalém, Paulo e Barnabé contam o que aconteceu, e aí eles discutem essa questão da circuncisão, e aí eles batem o martelo. Olha, pessoal que é gentio não precisa observar os costumes judaicos, não precisa circuncidar, basta que eles se abstenham da imoralidade sexual, das comidas sacrificadas e daquilo que tem sangue. E tá bom. Então é isso. É isso que é colocado ali para eles, para os gentios. Então, acaba essa confusão toda, Paulo vai para a segunda viagem missionária. Na primeira viagem missionária, Barnabé levou um João Marcos. Barnabé levou o João Marcos, que no meio do caminho falou assim, não quero esse negócio de viagem missionária, esse negócio está cansativo demais, está difícil demais, não vou não. E aí, então, a gente tem Barnabé chamando João Marcos para ir de novo. Talvez João Marcos tenha amadurecido, a gente sabe que ele amadureceu porque ele escreveu o evangelho dele, né? O evangelho de Marcos, é o mesmo Marcos aqui. E aí, Paulo fala assim, com João Marcos eu não vou. Aí os dois brigam, Barnabé e João Marcos vai para um lado, Paulo pega o Silas e vai para o outro lado. E aí a gente tem a segunda viagem missionária, que a gente vê que ele vai aqui para um caminho diferente. A ideia de Paulo era o quê? Ele passou ali um pouquinho pela Galácia e ele ia para o Oriente. Ele falou assim que ele queria ir para o Oriente. Queria ir para o outro lado, para o lado ali onde é o Iraque, o Irã, talvez a Índia, para aqueles lados de lá. E aí, Paulo não consegue. Ele não consegue, até que aparece uma visão para ele, falando assim, passa a Macedônia e nos ouve. Então, Paulo entende que ele não tinha que ir para o Oriente, ele foi para o Ocidente.
E a gente vê que isso é uma coisa que moldou a igreja, né? Porque a igreja ela vai ser mais forte mais para frente no Ocidente. No Oriente também ela foi muito forte por algum período, mas ela vai ser muito forte ali no Ocidente. Então é algo que vem aí dessa tradição do próprio apóstolo Paulo, né? Tendo pregado ao Ocidente. Então Paulo ele vai para ali. E a primeira igreja então que ele vai é para Filipos, né? Ele vai para Filipos, ele prega ali, tem algumas conversões. Depois ele vai ali e passa por Salônica, Bereia, Atenas e Corinto. É em Atenas que ele tem um dos seus discursos mais conhecidos. A pregação de Paulo em Atenas é uma verdadeira obra-prima da gente entender um pouco a apologética e a pregação do apóstolo Paulo aos gentios. A gente tem ali várias coisas que a gente pode comentar, como o fato de que com os gentios ele não começa pregando a partir do Antigo Testamento, ele vai direto da criação, no apelo a um só Deus. Ele usa ali e faz ponte com os poetas gregos, com os poetas pagãos. Só que ele pega algo que um poeta disse para Zeus e fala: isso aqui na verdade é sobre Deus. Os poetas diziam que em Zeus a gente existia, se movia e vivia. Agora, isso aqui, na verdade, é com Deus. E aí, pregou Jesus. E embora seja uma das pregações mais impressionantes, a gente vê também que foi uma das pregações mais frustrantes de Paulo. Porque chegou no final, muita gente não queria ouvir. Algumas pessoas falaram: a gente ouviria de novo. Se alguém der espaço para ele, a gente ouviria, porque achei interessante, quero ouvir mais. E alguns poucos que se converteram. E a gente vê que no Novo Testamento a gente nunca ouviu falar de uma igreja em Atenas. A gente tem essa notícia de alguns convertidos lá, mas a gente não tem uma carta a Atenas, a gente não tem nenhuma menção a uma igreja ali estabelecida em Atenas. Então, é isso, né? E ele vai ficar um tempo ali em Corinto, né, que é uma cidade também muito importante, e é uma cidade onde Paulo também talvez entendeu, porque ali em Corinto, e a gente sabe isso pelas cartas, né? Paulo não fez uma exposição maravilhosa e brilhante, né? Como ele fez ali em Atenas. Mas ali em Corinto ele teve um resultado muito maior. Uma cidade que se converteu de fato, uma igreja problemática, a gente sabe, mas uma igreja ali que foi realmente formada e influenciada pelo Evangelho. E essa reflexão de Paulo, de que ele não pregou ali palavras de sabedoria, mas que pregou simplesmente o Cristo crucificado, em humildade, é talvez a reflexão que Paulo fez. Porque em Atenas talvez ele tivesse gastado toda a erudição dele. E ali em Corinto ele viu que não era erudição, era principalmente Cristo crucificado. Então é algo bem interessante. Então ele acaba essa viagem missionária, quase imediatamente ele vai para a terceira. Pode colocar a terceira aí. A terceira viagem missionária é que ele vai fazendo um caminho revisitando a Galácia, indo ali, talvez, expandindo um pouco ali na Macedônia, mas ele ficou principalmente na cidade de Éfeso. Foi a cidade que ele mais ficou. Ele ficou ali por cerca de 2 anos. Então, a cidade que Paulo mais ficou foi a cidade de Éfeso ali. E foi uma cidade também muito interessante, porque a pregação de Paulo em Éfeso quase causou uma guerra civil ali. A gente vê que a pregação foi tão intensa, e os gentios se converteram de tal maneira que o povo pegou os livros de magia deles, os livros de feitiçaria, os livros de idolatria, e começaram a queimar esses livros. E era uma cidade, gente, muito idólatra. Era uma cidade muito idólatra. E aí tinha a figura da rainha, da deusa Diana dos Efésios. A cidade girava em torno disso. Era como se fosse tipo uma Aparecida do Norte, que ali faz muitas imagens e produz muita coisa. Então era bem parecido a lógica, né? E aí tinha essa coisa com a deusa Diana. E aí o pessoal que produzia essas estátuas e que aquilo girava a economia do local ficou indignado e queria acabar com Paulo de tudo que era jeito. Então é uma cidade onde o ministério dele também foi bem atribulado, mas foi um ministério duradouro. Tanto é que ele vai para Éfeso. Depois ele volta por Éfeso, porque ali ele já tinha a noção de que ele seria preso. Ele já havia recebido isso em visão. E aí, o pessoal de Éfeso, os presbíteros da igreja, chegaram e falaram assim: não, Paulo, não vai não. Não vai para Jerusalém, não. E Paulo era um homem que sabia que tinha que cumprir o seu destino, que Deus tinha um propósito ali. Então, Paulo ele vai e chega ali, ele faz um discurso
muito apaixonado, incentivando aquela igreja, dizendo que eu não tenho a minha vida por preciosa, tudo que me importa é pregar esse evangelho. Aí Paulo, então, ele explica e inspira o pessoal, os presbíteros de Filipos, que choram e se fazem uma despedida assim, muito apaixonada, porque provavelmente eles nunca mais viram Paulo de novo. Então, isso é algo muito interessante. Então, Paulo está indo ali para esse desfecho, indo para Jerusalém. E ali a gente chega, então, a uma nova jornada. Uma nova jornada. A gente tem, então, a prisão de Paulo e o caminho dele até Roma. A gente tem Paulo sendo preso. Ele vai para Jerusalém e ali acontece uma confusão. Ele vai para o templo, faz um voto ali. Ele está carregando um irmãozinho que não era circuncidado, então, mas que o irmão não precisava, mas circuncidou o menino só para poder acalmar os judeus. Mas ainda assim não funciona. Então, quando Paulo está ali no templo, entra todo mundo e faz ali um alvoroço com Paulo. E aí, Paulo é preso naquele momento. E aí a gente fala que Paulo ele tem 4 discursos de defesa, em que ele se defende das acusações sobre a pregação do evangelho dele. Ele se defende, primeiramente, ali no templo, para aquela multidão de judeus. Depois, ele se defende no Sinédrio. Então, ele é levado para ser julgado no Sinédrio, e ele se defende durante o Sinédrio. E aí, eles decidem levar o caso para Roma. Então, o governador Félix está ali, governador da região, e aí ele é interrogado por Félix, ele prega ali para Félix, ele conta o testemunho dele para Félix. E, por fim, ele chega a pregar para Herodes, Agripa e Festo, os grandes governadores da grande região ali. E ele prega e ele vendo que não ia ser mato, porque a situação política era a seguinte: os romanos não tinham nenhum problema com os cristãos. Quem tinha problema com os cristãos eram os judeus. Só que os romanos também não queriam desagradar muito os judeus. Porque, no final das contas, os judeus, quando eles estavam em paz, né, era tranquilo. Então, se ele deixasse isso, ia acabar criando confusão com os judeus e daquela coisa. Então, o que Paulo faz? Ele tira a cartada dele. Eu quero ser julgado por César. Que era um direito que quem tinha cidadania romana tinha. Então, ele vai e ele fica ali alguns meses preso. E aí, então, vamos levar você para ser, junto com alguns outros presos, para poder ser para Roma, para poder ser julgado. Aí ele vai, pega um navio, e aí o navio passa por uma grande tempestade. É a história também que a gente conhece bem. E essa grande tempestade, o pessoal está com medo de morrer, e Paulo diz: não, gente, Deus me revelou que não vai se perder uma pessoa desse barco, mas todo mundo tem que estar junto. Porque o pessoal queria lançar os escravos, os prisioneiros do mar, né? Paulo, não, fica tranquilo. E aí, ao naufrágio, eles acabam indo parar na ilha de Malta. O pessoal lá é picado por escorpião e é curado. É uma coisa bem interessante. Acaba então que Paulo chega a Roma. E lá em Roma, ele é preso e a gente não sabe muito bem o que aconteceu. A gente não sabe muito bem o que acontece. As palavras finais do livro de Atos é falando que ele estava ali na sua casinha, pregando o evangelho para os presos, pregando o evangelho para quem chegava ali, estava naquela prisão domiciliar, então o livro acaba. E a gente não sabe muito bem como termina essa história. A gente sabe algumas coisas porque alguns pais da igreja escreveram algumas coisas que são interessantes. Provavelmente, Paulo foi liberado por César. Provavelmente César ouviu e julgou, falou assim: não estou vendo nada demais aqui. Então, provável que Paulo tenha pregado sim para César. Alguns até vão dizer que o livro de Atos termina de maneira abrupta, porque Lucas tinha a intenção de escrever um terceiro livro, que aí a gente não sabe se ele chegou a escrever. Então, é bem provável que Paulo tenha sido liberado ali por César, e alguns vão argumentar que ele pregou também ao Ocidente, ou seja, ele também chegou a pregar na Espanha, que era o plano dele. Lá na carta dele aos Romanos, ele fala desse plano, né, que ele quer ir para Roma, para de Roma ser enviado ali para a região da Espanha. E alguns vão dizer que é bem provável que ele chegou a cumprir esse objetivo. E que provavelmente, então, tendo feito essa última viagem, ele voltou a Roma, e aí a situação tinha mudado. Porque agora os romanos estavam com problemas com cristãos, sim. E aí já está mais ou menos na época de Nero,
e ali aquela região ali já está mais bem problematizada, que Paulo então teria sido morto na cidade de Roma. E a gente então tem, e provavelmente ali nessa última prisão dele, ele escreveu a sua última carta, que é 2 Timóteo. E ali a gente tem um homem sozinho, pedindo para Timóteo vir e trazer a capa dele, que ele não tinha ninguém. Ele havia sido abandonado aí. Alguns abandonam, outros porque estavam indo pregar o evangelho, mas ali precisando de um amigo e chamando Timóteo para ir lá acompanhá-lo nessa fase da vida. E é assim então que a gente acaba e termina essa visão do apóstolo Paulo. Queria trazer algumas lições para a gente então aplicar para a nossa vida cristã, algumas coisas que Paulo nos ensina. A primeira marca que eu queria trazer aqui para a gente aprender com o apóstolo Paulo é o valor imensurável de Cristo, que está justamente no texto que a gente leu no início aqui. Destacar os versículos de 7 a 9. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tenho justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Paulo entendeu, como aquela parábola do homem que encontra o tesouro no campo e que vende tudo que tinha, que o valor de Cristo era maior. Paulo, ele entendeu isso. Eu entendo que essa visão de Paulo era a visão que todo crente verdadeiro tem que ter. Porque Paulo, ele tinha ali seus títulos. Paulo, ele era um fariseu, ele era um homem bem visto na sociedade judaica, ele era um grande professor, e ele tinha tudo que ele poderia querer ter. Mas quando ele encontra Cristo, quando ele se encontra com Jesus de fato, ele entende que ele tem algo muito mais precioso. Que aquilo que ele tinha antes não valia nada comparado àquilo que ele tem agora. Essa percepção do valor imensurável de Cristo, do valor imensurável de estar com Jesus e de ter Jesus, de ser moldado por Jesus, é algo que persegue o apóstolo Paulo e que forma o ministério dele. E que também deveria formar a minha e a sua vida. Nós temos que entender que Cristo, ele é suficiente, que Cristo é tudo aquilo que a gente tem, que a gente tem Cristo. Então, todas as outras coisas da nossa vida perdem o sentido e só acham sentido quando elas estão unidas com Ele. Sabe, Paulo, ele é esse homem que entendeu isso. E a gente precisa desesperadamente de voltar a essa mensagem do Evangelho, essa mensagem do valor de Cristo. A gente vive numa sociedade, gente, num mundo onde as pessoas elas não querem ser transformadas. As pessoas não querem abrir mão dos seus bens, as pessoas não querem abrir mão daquilo que elas têm, daquilo que elas acham que são, daquilo que elas acham que atingiram, daquilo que elas acham que é a identidade delas por causa de Cristo. E aí a gente vê uma igreja, muitas vezes, abrindo mão de certos princípios, abrindo mão de certos valores, para poder se acomodar ao pecado. A gente precisa desesperadamente de entender e de pregar e de anunciar que a coisa mais valiosa que a gente tem na nossa vida é Jesus, é Cristo. E que se a gente tem Cristo, a gente tem tudo. Essa é a primeira lição que o apóstolo Paulo nos ensina, que vai guiar aí as outras lições também. A segunda coisa que eu queria trazer é essa paixão missionária de Paulo. Paulo, ele diz na sua primeira carta aos Coríntios, né? Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. É um desespero por pregar o Evangelho. É um desespero para que as pessoas conheçam. Sabe? E essa é a paixão missionária de Paulo. Porque afinal é como se Paulo estivesse dizendo, olha, eu achei um tesouro. E esse tesouro é a salvação. Eu preciso que os gentios, eles conheçam essa salvação. Eu preciso que aquilo que é povo de Deus conheça essa salvação. Ai de mim se eu não pregar, porque eu recebi essa mensagem. E essa mensagem é para ser compartilhada. É uma mensagem que a gente precisa crer e confiar nela. E a gente precisa obedecer esse mandamento de pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele tinha isso como um alto valor. E com base em um alto custo pessoal para ele pregou o Evangelho, porque ele entendia que, ai de mim, porque eu poderia simplesmente não pregar esse Evangelho. Eu poderia talvez se acomodar,
ficar na casa dele, ficar lá vivendo a vidinha dele, já sou salvo mesmo. Mas não. Paulo ele é tomado e dominado por esse senso de eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que pregar o evangelho. Eu tenho que pregar para a Ásia, Ele tinha projetos, a gente tinha projetos missionários que nasceram no coração dele. Ele queria ir para a Ásia. Deus às vezes mudava a direção, mas ele queria fazer. Quero ir para a Espanha. Manda carta, eu quero ir para a Espanha, eu quero mandar uma carta. Sabe, às vezes você está aí com sonhos missionários, você até tem alguma intenção. Eu quero começar uma célula na escola, eu quero começar alguma atividade aqui, uma atividade ali, eu quero pregar para os meus amigos, eu quero começar uma célula na minha casa para poder evangelizar os meus amigos. E você, é tão difícil. Você podia, às vezes, compartilhar esse desejo com a liderança da igreja. Podia chamar mais gente para somar junto. Pegar esse boi pelo chifre, não, vamos fazer. Vamos pregar esse evangelho. Vamos anunciar para essa cidade. Sabe, a gente precisa ter esse despertamento. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. A gente precisa ter esse despertamento, essa vontade, esse entendimento que o apóstolo Paulo tinha de que, olha, eu preciso pregar, porque se eu não pregar, não faz sentido. Tem coisas pelas quais vale a pena viver, e pregar o evangelho é uma delas. E Paulo, então, tinha esse interesse, essa paixão missionária. A gente precisa ter também. A gente está enviando Pedro, e aí, nossa, eu quero ter essa paixão, vou investir. Vou apertar minhas contas aqui, vou contribuir para ajudar a sustentar ele ali. Sabe? Vou ligar, vou mandar uma mensagem, vou orar. Ontem a gente estava numa reunião missionária de manhã, né, e um irmãozinho que estava indo ali, voltando para a Índia, ele foi ali anunciar, ele falou que foi numa igreja, né, e ele coloca ali nos cartãozinhos dele uma mensagenzinha assim, estou orando por você, com o telefone que ele adicionava no grupo. Né? E a irmãzinha chegou para ele, querido, eu não vou poder fazer esse compromisso com você não. Ele pensou, é um compromisso financeiro, né? Não, irmã, eu sei que é apertado se doar financeiramente, então o financeiro eu posso. Eu não posso é oração, porque é tão difícil nesse mundo. Corrida que a gente está, a gente guardar um momento para a gente orar pela pessoa todo dia. Aí eu falei, gente, a oração você pode fazer em qualquer lugar, em qualquer momento. Mas a gente vive num mundo em que é assim, as pessoas não conseguem nem sequer orar por missões. Sabe? E é isso. São coisas que a gente precisa aprender a ter esse compromisso missionário de orar por eles. A gente está enviando, então a gente vamos orar pelo Pedro e pela Loura para dar tudo certo. Sabe? Vamos orar, vamos comprar esse boi, vamos fazer, porque é aquilo que Deus está nos chamando para fazer. Terceiro ponto aqui que eu queria trazer, essa é porque a gente expôs lá em Abaeté agora a segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Então, vários aprendizados que ficaram. Uma coisa importante que Paulo nos ensina com a vida dele, vocês viram que Paulo foi um cara que sofreu muito, né? Tem uma coisa que ele fez foi sofrer. E ele, na teologia dele, ele coloca isso como algo importante. O sofrimento é algo importante na vida cristã, gente. O sofrimento é algo que nos conecta com o discipulado de Jesus, nos conecta com aquilo que Cristo está fazendo em nós. Eu separei aqui um trechinho da segunda carta de Paulo aos Coríntios para falar sobre isso. Né? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimamos. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Paulo aqui, ele tem uma compreensão muito clara do que é o verdadeiro discipulado, que é seguir Jesus, que esse discipulado envolve sofrimento. Porque ele está dizendo, olha, vocês vão sofrer. Esse sofrimento ele vai ser forte, mas não vai te destruir. Porque o sofrimento é a oportunidade que a gente tem de imitar Cristo, do sofrimento de Cristo também. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, vocês são chamados para ser discípulos de Jesus. E Jesus foi um homem que sofreu. Jesus, ele foi um homem que morreu uma morte de cruz por nós. E aí ele mostra que parte do mistério da vida cristã é esse. O fato de que a gente vai passar sofrimentos, e principalmente sofrimentos por ser cristão. Sofrimentos por causa do Evangelho. E que, ao invés de a gente simplesmente recusar esse sofrimento, ao invés de a gente simplesmente não querer passar por esse sofrimento, ou ficar chorando as pitangas o tempo todo, a gente entender que a gente foi chamado para isso, a pegar a nossa cruz e seguir Jesus.
próprio Jesus disse isso, né? Não é como se fosse uma mensagem aqui muito inovadora, não. Mas é algo que Cristo nos chama a fazer. Essa vida, essa morte, né? Se o grão da terra não morrer, não vai nascer. E é isso que Paulo nos ensina, que Cristo nos ensina. De que parecer com Cristo, estar no discipulado de Jesus, é a gente imitar Jesus também no nosso sofrimento. Porque o nosso sofrimento é um espelho, né, do sofrimento de Cristo. É Cristo sendo moldado em nós. É Cristo também nos fazendo mais parecidos com Ele. E a gente pegar e encarar isso e dizer, não, pregar o evangelho é algo que vai me fazer sofrer. Vai me tirar noites de sono, vai me desgastar. Talvez vão me perseguir por causa disso. Talvez o povo vai me chamar de chato. Talvez o povo vai não querer sair comigo, o povo do meu trabalho talvez não vai querer sair comigo para os rolês. E aí é isso mesmo, e a gente aceitar isso. Entender que você foi chamado para ser crente. E ser crente é ser parecido com Jesus. E ser parecido com Jesus é encarar uma vida que você vai sofrer, mas que esse sofrimento, ele vai ter aí um grande peso de glória na sua vida, porque vai te fazer parecido com Jesus. Né? E a última também, também em 2 Coríntios, é justamente esse poder que Deus tem na nossa fraqueza. Quando a gente se mostra como vulnerável, como a gente entende as nossas limitações, aí a graça de Deus age. Né? Lá em 2 Coríntios 12, 9, ele diz: o Senhor me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, mas mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo aqui está falando naquele contexto do espinho da carne, né? Que também envolve sofrimento. Mas ele está aqui dizendo sobre essas limitações. E o que ele está querendo ensinar para aquela igreja ali é que, olha, vocês são fracos, vocês sofrem, vocês vão passar por tribulações, vocês são fracos, vocês também se acham incapazes de também pregar esse evangelho, de também testemunhar esse evangelho, mas o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Entender isso é também uma chave na vida de Paulo. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, a diferença entre Atenas e Corinto que eu disse, né? Talvez em Atenas Paulo tenha se gloriado na pregação. Talvez ele tenha se colocado ali, olha, fiz a pregação mais sensacional de todas, agora o povo vai converter. Mas não. Né? Mas não. É quando ele prega Cristo em fraqueza. É quando ele se mostra vulnerável. É quando ele vê que Deus age não por causa dele, mas Deus age nele de tal maneira que, apesar dele, as coisas acontecem. E quando a gente se coloca para poder, de fato, fazer a obra de Deus, quando a gente se coloca para, de fato, pregar o evangelho, é que a gente vê essas coisas estranhas. É que Deus age por meio de nós, muitas vezes, apesar de nós. Apesar da nossa fraqueza, apesar do nosso embaraço, apesar de tudo, de toda a nossa tristeza, Ele vai e o seu poder se aperfeiçoa nessa fraqueza. Deus age e mostra o seu poder quando a gente é fraco. Amém? Então é isso, meus irmãos. Temos essas lições para nós aprendermos, né? O valor imensurável de Cristo, essa paixão missionária, essa semelhança com Cristo no nosso sofrimento e também o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Vamos orar para que essas atitudes do apóstolo Paulo, essas lições do apóstolo Paulo, sejam também colocadas em prática na nossa vida. Amém? Senhor, muito obrigado, ó Pai, porque nós estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, e nós temos esse evangelho poderoso do Senhor. Esse evangelho que é o poder de Deus a todo aquele que nele crê. Ó Deus, que o Senhor nos faça ver no apóstolo Paulo a imagem daquilo que nós também queremos ser. Uma pessoa que, apesar de todas as suas, de tudo aquilo que ele tinha, abriu mão de tudo para seguir o Teu Filho Jesus. A gente também possa encarar o Evangelho com tamanho compromisso de seguir a Ti, seguir o Teu Filho, mesmo no meio do nosso sofrimento, mesmo no meio da nossa dor, que a gente possa, de fato, abraçar essa semelhança com Cristo e, de fato, querer pregar e sonhar com o Evangelho do Senhor, com a mensagem do Teu Filho sendo expandida pela face da terra. É no nome de Jesus que eu te oro e agradeço. Amém. Amém.